Programa Master Imóveis. Oferecimento. Aliança. Aqui se vive melhor. Fibra. Qualidade que você conhece. Inovação que surpreende. Equilíbrio Construtora. Faz parte da sua vida. Holanda Imobiliária e Construtora. Oferecimento. Blank. PWS Empreendimentos. Você sabia que em João Pessoa agora a Zona Norte é Zona Sul? Devido ao nosso grande sucesso na Zona Sul da cidade, agora estamos chegando à beira-mar de Manaíra, com toda a comodidade e flexibilidade de sempre, além de atendimento 24 horas de domingo a domingo. Venha conhecer de perto o jeito Zona Sul de ser. Entendeu por que a Zona Norte agora é Zona Sul? Zona Sul Manaíra, 3021-0101. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida. O Holandas Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda. Manaíra é um bairro nobre, de gente que sabe aproveitar cada metro quadrado desse lugar encantado, de comércio e serviços efervescentes, um lugar que cresce a cada dia. É por isso que, para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. Alfredo Fernandes Gran Clube Residência, localização privilegiada, alto padrão e a melhor área de lazer do bairro. Visite nosso stand no local. Um empreendimento Equilíbrio Construtora. Vendas Hoffman. The changes in technology really starts to influence in architecture. The buildings will evolve. A Fibra Construtora se inspira na história e traz para você sua próxima evolução. Primeiro Smart Home da Paraíba com planta personalizada. Apartamentos de 70 e 90 metros quadrados a partir de 292 mil. Até 6 vagas na garagem no Altiplano Nobre com a mais avançada tecnologia. Next, a sua próxima evolução. Vendas 3578-5101. Pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos Classe A da Aliança. A diferença em ser Aliança. Acesse e descubra que você também pode ser Classe A. Olá, o programa Master Imóveis está começando agora. No programa de hoje vamos discutir tudo sobre os contratos imobiliários. Aqui no estúdio iremos receber Dr. André Xavier, advogado e especialista no direito imobiliário, e também o Procurador da República e professor universitário, Dr. Roberto Moreira. Vamos ver também toda a cobertura sobre a palestra da Data Story, uma empresa de pesquisa que fez o sucesso do DCT corporativo da Planck Construtora. Quer comprar? Quer vender? Quer fazer uma operação imobiliária segura? Não perca as nossas ofertas inéditas e imperdíveis, porque você sabe que aqui as melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis estão no Master Imóveis. O Master Imóveis está no ar, ao vivo, diretamente do Estúdio 1 da Central Master de Produções. A informação do mercado deve estar conectado a
tudo que ele contempla nos lançamentos, também nas suas prospecções de venda. A Planck Construtora trouxe a Data Story e fez uma palestra para corretores de imóveis, empresas imobiliárias, clientes que adquiriram o DCT corporativo e todas as pessoas que fazem parte da cadeia produtiva do mercado imobiliário. Nós estivemos lá, fizemos a cobertura completa e trouxemos aqui para vocês. Veja. A Planck Construtora está reunindo corretores de imóveis, empresas imobiliárias, construtores e todos os clientes que adquiriram o DCT corporativo. Marcos Araújo, palestrante da noite, vai explicar através da pesquisa de mercado este sucesso. Data Store, a minha empresa, sou presidente da empresa, nós fizemos a pesquisa de mercado para identificar as necessidades do mercado para este novo empreendimento. Então a Planck, na verdade, precisava identificar qual a carência, qual a expectativa dos seus clientes potenciais para um novo empreendimento e como seria esse novo empreendimento. Então eles nos contrataram, nós fizemos uma consulta a esse público-alvo do negócio para saber exatamente o que eles necessitavam. Essas informações que foram buscadas promoveram ajustes no produto e na estratégia de lançamento para que ele fosse o sucesso que ele se tornou. A gente esperava, porque foi feito várias análises, vários estudos, várias pesquisas foram feitas e foi feito exatamente, colocamos no mercado o que realmente o mercado precisava. E isso não nos surpreendeu tanto. Lógico que é uma alegria muito grande a gente ter tido esse sucesso. Então hoje a gente está quase comemorando já. Mercadometria é um conceito mais avançado de pesquisa de mercado. Tradicionalmente, a pesquisa de mercado, o foco dela é produzir as informações. Então, normalmente, uma empresa de pesquisa gera informações, mas o que vai ser feito com essas informações fica por conta de outra empresa, ou um consultor, ou enfim, um outro especialista ou um corpo interno dentro daquela empresa que comprou a pesquisa, que adquiriu a pesquisa. No nosso conceito de mercadometria, nós temos técnicas para aplicá-la. Ou seja, nós acompanhamos a aplicação e o desenvolvimento da pesquisa dentro do negócio do cliente, com aconselhamento, indicando os melhores caminhos, apontando os problemas, os erros, com reuniões de suporte, né? E isso cria um grande diferencial, porque normalmente os clientes contratavam as pesquisas, mas ficavam sem utilizar, porque ela acaba sendo difícil a leitura, um pouco mais complicada, um pouco mais técnico, e a aplicação se tornava um pouco de dificuldade. Com esse conceito novo, a gente acompanha a aplicação e se torna um sucesso no negócio do cliente e ele também passa a adquirir muito mais, a realizar muito mais pesquisas, porque ele consegue utilizá-la, aplicar no seu negócio e ter o retorno financeiro, como é o caso aqui, né, do DCT da Planck. Empreendedorismo, aquele empresário que surpreende, faz, acontece, essa é uma componente super importante e que a gente vai estar sempre sujeito aí a ter um efeito positivo maior, juntando o nosso conhecimento, as informações que a gente produz com o perfil empresarial dos nossos clientes, que acabam fazendo a diferença também e colocando uma taxa extra aí de sucesso nos seus negócios.
nós fazendo esses eventos, que é um evento que vai ser contínuo, a gente vai fazer de 2 em 2 meses um evento, trazendo palestrantes de fora, palestrantes de nome nacional, para mostrar, para que cada vez mais o empreendimento não seja só um empreendimento que a gente vendeu uma parte física, e sim a gente está preocupado em também mostrar que está vendendo um negócio. Então que a pessoa veja que queremos empresas e grande sucesso nesse nosso empreendimento, nesse nosso DCT. Parabeniza toda a equipe da Planck que reuniu as pessoas interessadas em entender a pesquisa de mercado como elemento essencial para você lançar um empreendimento de tão grande importância que foi o DCT corporativo. Agora nós vamos apresentar, você estava esperando, nossas ofertas do dia hoje com a Aliança, Casa Forte e a Brascom. Veja os que eles trouxeram para vocês. Esse empreendimento, nós estamos aqui numa fase intermediária de obra, né? Nós estamos subindo realmente a estrutura nas 2 torres, né? Que o empreendimento está sendo construído numa área de 4.950 metros quadrados, né? Composto de 2 torres. Cada torre tem 2 apartamentos por andar, uma torre com 24 pavimentos de apartamentos e a outra com 20. A varanda ela vai pegar por cima do centro tenístico, então vai garantir uma visão maravilhosa dos apartamentos. E realmente eu fico muito feliz que os clientes que já compraram, né, que esse prédio ele já tem uma boa quantidade de unidades, estamos agora com poucas unidades à venda, mas ainda unidades nos diversos tamanhos. As vagas de garagem são um item diferenciado, todas as unidades têm no mínimo 3 vagas de garagem, mais um depósito individual, né, nos 2 subsolos que compõem o empreendimento. Nos pavimentos superiores, as coberturas duplex são 5 vagas de garagem e o último pavimento de apartamento tipo 4 vagas de garagem. Então é um diferencial realmente o número de vagas de garagem. Em relação ao empreendimento, ele é um Class Club, né? A gente tem aí toda a característica dos empreendimentos da Aliança, onde você tem muita área verde, você tem piscina adulta, piscina infantil, você tem um salão de festas infantil e um salão de festas adulto. Todas essas áreas comuns a gente já entrega equipado e decorado, então existe uma decoradora contratada para o empreendimento para preparar essas áreas, para o cliente já encontrar realmente o condomínio pronto para o uso, tá? Além dos itens normais, como salão de jogos, espaço fitness, área para caminhada, né? Aqui um detalhe interessante, a gente conseguiu aqui, o Benedito Abud projetou o Bosque das Frutíferas, que são árvores frutíferas dentro do condomínio, quadra recreativa, a gente tem um espaço mulher, que é um salão que vai ser entregue já pronto para os proprietários utilizarem, espaço de massagem. Então são N itens, né, distribuídos aí no térreo e no mezanino do prédio, que fazem com que ele seja realmente um clube residência completo. Em termos de negociação, a gente analisa cada proposta do cliente de forma personalizada, tentando ajustar a necessidade do cliente com a necessidade da obra, com a necessidade do empreendimento, e sempre levando em consideração o perfil do cliente, levando em consideração os desembolsos que ele pode fazer durante a obra. Então realmente a gente analisa a proposta sobre diversos itens para poder ajustar o máximo possível ao que a obra espera e que o cliente propõe dar. Mas o ponto interessante é que a gente faz um plano de 100 meses. Esse plano de 100 meses para o cliente pagar realmente é muito diferenciado. A gente trabalha também com intercaladas anuais, né? Então é uma vez por ano, geralmente o pessoal coloca no final do ano, que é quando tem 13º, tem um dinheiro extra, então a gente trabalha com intercaladas anuais, tá? A gente pode facilitar a questão do sinal de compra, a gente sabe que é um item que normalmente pega um pouco nesse início, mas há essa facilidade também, então é realmente para o cliente ter uma condição facilitada de compra. Estamos aqui no estande de venda do Plano de Vida, loteamento aqui no bairro de Tibiri, em Santa Rita. Vamos conversar com o Josinaldo Ramalho. Explique essas 4 etapas e o que é constituído esse loteamento.
Então, esse loteamento ele foi construído em 2010 com a primeira etapa. Pra você ter uma ideia da valorização, vendíamos os lotes de 10 por 20 a 16 mil. Já estamos na quarta etapa, vendendo a 34 mil agora em 2013. Sucesso de vendas, 3 anos de puro sucesso. A quarta etapa, ela é diferenciada, ela tem mais de 400 lotes. As etapas anteriores têm uma média de 350 lotes. 90% dos lotes são de 10 por 20, 200 metros quadrados no total. Os lotes custam 34 mil, é o preço de tabela. A entrada é facilitada, o cliente pode dar 1.690 dividido em 1 mais 1 e assumir um financiamento em 120 meses de R$ 270. Estamos no estande de vendas aqui do Maison de Florence, da construtora Brascom. Vamos conversar com o gerente geral da Shopping Móveis, Paulo Dantas. Paulo, fala um pouco da característica desse empreendimento que já é um sucesso de vendas. Obrigado, Romulo, pela oportunidade, a todos os telespectadores que estão em casa. O Maison de Florence é um empreendimento localizado numa situação privilegiada do altiplano, com vista para o mar e praticamente todas as posições. É um Class Club Residência, como a grande maioria dos empreendimentos aqui nesse bairro, já que o bairro tem uma legislação que privilegia essa condição. E o Class Club Residência, como nós sabemos, ele é basicamente um clube onde você pode ter a sua residência ali localizada. Então nós temos diversos aparelhos de entretenimento e lazer, dentre eles espaço gourmet, espaço fitness, salão de jogos, áreas para entretenimento para todas as idades, crianças, espaço kids, espaço teen, enfim. É uma torre única, com 4 colunas. Se gostaram, não deixe de ligar para os telefones que vocês viram na telinha, porque os corretores de imóveis e as empresas imobiliárias estão esperando sua ligação. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com os nossos convidados, tirando todas as suas dúvidas sobre contratos imobiliários. Não saia daí. A tranquilidade que você precisa com vista privilegiada para o mar. Residencial Montes Claros. Todos os apartamentos com vista definitiva para o mar. São apartamentos de 80 metros quadrados com 3 quartos, sendo uma suíte e uma área de lazer que é um verdadeiro clube privativo. Localizado na melhor área do Jardim Luna. Residencial Montes Claros. Vendas, fone 3247-7666, 3252-1479. Depois de Bananeiras, com seus condomínios de campo, o Grupo LTL sobe a Serra de Areia para construir, em parceria com a Lotear, o Reserva da Serra. O melhor argumento para você investir na sua casa de inverno, na cidade Patrimônio do Brasil, com engenhos coloniais, museus e muitos séculos de história. Condomínio de campo Reserva da Serra, porque agora é a vez de areia. E nós estamos esperando você. Vendas Garcia, 3226-4440. Tudo na vida pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos Classe A da Allianz. A diferença em ser Allianz. Acesse e descubra que você também pode ser Classe A. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida. O Holandas Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda. O Master Imóveis está de volta. Se você quiser participar da nossa
conversa aqui, nosso bate-papo, nosso diálogo sobre tudo que você faz para assinar um contrato imobiliário, seja compra e venda, locação, seja incorporação. Vamos discutir aqui com 2 especialistas. Pode mandar a mensagem via telefone no 9302-2024 e também através de e-mail. Por quê? Uma das preocupações mais recorrentes de quem compra e vende um imóvel é a leitura do documento que formaliza esse negócio. As pessoas muitas vezes não estão preparadas ou não leem o contrato, ou por o contrato ser um contrato de adesão, e vamos discutir o que é isso, ou às vezes aquela letrinha está fora do ângulo, você às vezes tem dificuldade. Eu trouxe aqui 2 especialistas, o advogado André Xavier, muito obrigado, doutor André, e o procurador da República, nosso Roberto Moreira, que já é nosso aqui, apresentador da casa, já foi por muito tempo. E eu pergunto, quais são hoje as modalidades que a gente vê de mais preocupante antes de assinar, por exemplo, um contrato de compra e venda, seja ele na planta, seja ele de um imóvel pronto, doutor André? Bom dia. Bom dia, Rômulo. Prazer novamente estar aqui com vocês e os nossos telespectadores. A sua pergunta é muito importante, porque a questão dos contratos imobiliários, eles são uns contratos chaves, no que se refere ao aspecto que você está comprando um imóvel, que muitas vezes vai passar um bom tempo da sua vida atrelado àquele contrato e, consequentemente, também ao imóvel. Tá? Então, nesses tipos de contratos, é essencial que o adquirente, o comprador, ele venha a tomar uma série de precauções, uma série de observações especiais, para que não entre numa situação que termine prejudicando o futuro. Então, em primeiro lugar, é preciso conhecer o imóvel que está sendo adquirido, analisar a estrutura da empresa, construtora, incorporadora que está realizando a operação e também observar aspectos muito importantes, garantia, prazo, condições de pagamento e as principais obrigações que estão relacionadas a esse contrato. Ô Roberto, muito obrigado. Eu sei que sua agenda é uma agenda assim para encaixar um dia, você hoje abrir espaço a gente aqui no Máscara Imóveis. O Ministério Público também está de parabéns, né? A dita emenda 37, a PEC, né? 37. A emenda constitucional, né? Que estava aí tramitando, que tirava os poderes de investigar do Ministério Público, que a nossa magistratura de pé. Parabéns em seu nome a todos que fazem o Ministério Público em nosso país. E já lhe pergunto, qual é o papel hoje do Ministério Público nessa fiscalização exatamente de cláusula abusiva e dessa relação de consumo que é de tão importância? A gente tem uma lei de 1990 que prestigia aí direitos e deveres, evidentemente. Mas o papel hoje do Ministério Público? Romulo, prazer enorme estar mais uma vez aqui no seu programa, que é um dos maiores da audiência aqui da casa, da TV Master. Mandar um abraço aí para o nosso telespectador que está nos assistindo e mandando as suas perguntas, as suas dúvidas. De fato, o Ministério Público, ele recebeu da Constituição de 1988 um papel de suma importância para a sociedade brasileira. O Ministério Público, ele passou a exercer o papel, isso ele já exercia antes de 88, mas com muito mais ênfase na defesa da lei, ou seja, na defesa do regime jurídico, da defesa da democracia e dos interesses, podemos dizer assim, individuais e direitos também difusos e coletivos. E nessa área da defesa dos direitos difusos e coletivos, tem o papel da defesa do consumidor. Então, muitas vezes a gente observa e recebe representações. Eu fui do Ministério Público Estadual antes de ser do Ministério Público Federal, Romulo, e a gente tem recebido inúmeras reclamações, muitas vezes até crimes, de que pessoas são vítimas de pessoas inescrupulosas que vendem lagoas, né? Ou seja, o cara compra um terreno, quando vai ver, na realidade, quando ele vai lá receber o imóvel, verifica que quando chove está exatamente submerso. Então, na realidade, ele tem que ter cuidado, como o doutor André falou com muita pertinência, antes de assinar o contrato, né? Verificar realmente em loco aquilo que ele vai adquirir, né? Se ele efetivar um contrato, o chamado compromisso de compra e venda, né? É interessante que ele faça o registro desse compromisso de compra e venda, o registro imobiliário, porque isso aí, caso ele venha cumprir com as suas obrigações de pagar as parcelas pactuadas, ele tem o chamado direito real de aquisição, ele garante a sua propriedade, porque aqui na Paraíba eu tenho observado, eu já recebi reclamações de alguns consumidores,
Porque as pessoas, às vezes até de boa fé, mas com aquela ideia de economia, faz o chamado contrato de gaveta. Então, compra, vende imóvel, apenas um contrato de compra e venda particular, não leva a registro. Aí, vários anos depois, o camarada vai registrar e aí o que é que ocorre? Ele verifica que existe lá uma hipoteca sobre o imóvel. Então, aquele imóvel não vai poder ser transferido. Às vezes, alguém registrou o imóvel primeiro do que ele. Então, é importante esse aspecto e você está de parabéns em trazer esse tema esclarecedor para a nossa população. Antes de mais nada, vamos chamar agora mais um bloco de oferta. Você estava esperando agora para ver o que a gente tinha de novidade, porque você sabe que aqui estão as melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis. Veja o que a gente trouxe para vocês. O Gran Clube Alfredo Fernandes é um condomínio clube residencial que nós planejamos e estamos lançando aqui na Avenida Sapé, esquina com a Avenida Ingá, no bairro de Manaíra. A localização do prédio é extremamente positiva, nós estamos a um pouco mais de 500 metros da beira-mar. Trata-se de um empreendimento de 2 torres com apartamentos de 105 e 125 metros quadrados. Todas as 2 torres foram planejadas de maneira tal que os apartamentos ficam olhando para o nascente. Todos os apartamentos já serão entregues em porcelanato. O cliente não vai ter que se preocupar com a questão de acabamento interno do seu apartamento. E, de forma geral, eu diria que, caso o cliente opte por comprar um dos apartamentos aqui no Alfredo Fernandes, ele está fazendo um excelente investimento. Com relação às vagas de garagem, nós teremos na Torre A, que são os apartamentos de 125 metros quadrados, nós teremos 2 vagas de garagem. Nos apartamentos de 125, que são os maiores, aliás, teremos 2 ou 3 vagas de garagem. Essas vagas já são pré-definidas e já estão escolhidas pela construtora para não gerar problema posterior na entrega do prédio, de maneira tal que o cliente, ao adquirir o apartamento, já vai saber exatamente onde fica a sua vaga de garagem, qual é a localização que ele vai ter no local onde foi escolhida a vaga de garagem dele. São 3 elevadores por torre, de maneira tal que são 2 elevadores sociais com sistema de chamada inteligente e um elevador de serviço, com velocidade compatível para o prédio, que dará um excelente conforto e mobilidade aos proprietários que aqui irão residir. Todas essas tecnologias de você preparar o prédio de maneira tal que o cliente possa instalar sua TV a cabo, rede Wi-Fi internamente no seu apartamento, já está sendo planejado pela construtora. De maneira tal que o cliente, na época da sua mudança, vai apenas solicitar às empresas que trabalham com esse tipo de serviço que venham instalar, porque toda a infraestrutura, a Equilíbrio já planejou, já está deixando pronta. Com relação à questão de segurança, é um outro item positivo do prédio. Nós já estamos entregando o prédio com toda a infraestrutura de segurança instalada, bem como nós teremos uma portaria que virá funcionar no sistema de 24 horas, uma portaria única para as 2 torres, que irá baratear sobremaneira a questão do condomínio. Então você vai morar num clube residencial com alto padrão de acabamento, em excelente localização, pagando um condomínio extremamente barato, o que é uma coisa extremamente positiva do ponto de vista de tanto como quem vai morar, como também quem vai fazer investimento para depois revender o apartamento. Todos os materiais que serão colocados no Gran Clube Alfredo Fernandes serão de acabamentos de alta qualidade. Tanto o revestimento externo como o revestimento interno, não vai haver cerâmica nem área comum do prédio, dá cada vez mais conforto e condição do cliente saber que fez o investimento em planta e que ao receber ele vai ter a certeza que vai ser surpreendido com o padrão da qualidade dos nossos empreendimentos. Nós estamos orçando o material que vai ser entregue ao prédio, é o material que eu digo com relação aos equipamentos, e está orçado em torno de R$1 milhão. A construtora vai bancar esse R$1 milhão em produtos que vão ser instalados no prédio, com a própria academia, salão de festa, salão de jogo, spa, lan house, cine home. Tudo que vai ser instalado no prédio, a construtora vai colocar isso de maneira tal que os proprietários não vão ter que se preocupar em nada com as áreas comuns. Esse empreendimento da construtora Eurobrasil é um empreendimento com 2 torres. Cada torre tem 3 pavimentos de vagas de garagem, um pavimento do mezanino lazer e 32 andares de apartamento tipo. O nosso empreendimento no mezanino, ele tem uma área completa de clube com quadra poliesportiva, piscina infantil, piscina adulto, raiada, salão de jogos, academia, local para a juventude tocar sua guitarra, sua bateria, o garage band,
nós temos lan house, cine home, salão de festa, espaço gourmet com churrasqueira, um redário, uma estrutura completa de uma área de lazer realmente similar a um clube para a família aqui do Jardins de Maio. Bem, aqueles que vierem morar no 13 de Maio terão a oportunidade de vivenciar um bairro tranquilo, composto de várias áreas comerciais, padarias, o comércio em si na nossa Epitácio Pessoa. Se você gostou, não deixe de ligar nesse exato momento, porque tem um corretor de imóveis ou uma empresa imobiliária esperando a sua ligação e, claro, mostrar tudo que você viu aqui na telinha. Participe, já estou recebendo várias mensagens, vários e-mails sobre as dúvidas que nós podemos esclarecer com nossos dois especialistas sobre o que você fez através de um contrato no mercado imobiliário. Doutor Roberto, o senhor estava falando do Ministério Público. Realmente, o Ministério Público ele se divide em várias esferas e situações. Como é que o Ministério Público hoje atua? Bom, Romulo, como eu estava falando no bloco anterior, então o Ministério Público tem esse papel importante na defesa da coletividade. Então é bom lembrar que dentro dessa defesa da coletividade, dos interesses difusos coletivos e individuais homogêneos, está a defesa do consumidor. Mas é interessante que o nosso telespectador entenda que essa defesa do consumidor, ela não pode ser vista num aspecto individual. O Ministério Público ele atua na defesa do consumidor no sentido coletivo. Daí o ajuizamento das ações civis públicas, por exemplo. Eu soube hoje aqui no estado do Ceará, um colega do Procurador da República entrou com uma ação civil pública na defesa dos consumidores desse programa Minha Casa Minha Vida, que havia um problema coletivo lá no estado do Ceará. Então esse é papel do Ministério Público. Agora, quando se trata de um interesse individual do consumidor, um problema relacionado ao próprio cumprimento do contrato, aí ele tem que buscar ou o advogado particular dele ou mesmo a Defensoria Pública. O Ministério Público também ele atua se porventura houver crime, né? Então, quando da prática de um determinado crime, seja por parte do construtor, né? Muitas vezes ele lesa o consumidor e pratica um verdadeiro estelionato, né? Vende um imóvel 2 vezes, o terreno é vendido para 3 ou 4 pessoas, então isso aí muitas vezes caracteriza o estelionato. A questão do parcelamento do solo urbano, a Lei 6766 trata do parcelamento do solo urbano, então muitas vezes não há observância por parte daquela empresa que fez o parcelamento das regras legais. Isso também caracteriza crime. A própria lei do parcelamento do solo urbano prevê uma série de penalidades, crimes, e devem ser, obviamente, objeto de atuação do Ministério Público, como você lembrou muito bem, a PEC 37 visava impedir que o Ministério Público atue na investigação da prática delitiva. E, no caso, a PEC foi rejeitada e aí não tem dúvida nenhuma, o Ministério Público tem sim um papel importante também na apuração desses ilícitos em detrimento do consumidor do mercado imobiliário. Doutor André, a gente vê falar na Constituição da República, no Estatuto da Cidade, no Código Civil, a função social do contrato. O que é isso na prática? A gente está aqui no telespectador, às vezes, o que é que eu assino um contrato e diz que a parte que é credora e eu como devedor, eu tenho que praticar a função social desse contrato? A questão da função social do contrato, ele na verdade, é um princípio basilar do direito contratual, né? Esse princípio traz por si a ideia de que nas relações contratuais, as partes, além de agir com boa fé, subjetiva e objetiva, ela também tem que levar em consideração na celebração desse contrato essa função social. O que é esta função social? É a celebração de um contrato que traga aspectos que vão proteger as partes que estão envolvidas na operação, mas também levando a análise desse contrato no contexto social. Eu vou levar em consideração os aspectos políticos, aspectos econômicos, aspectos financeiros, para quando for celebrar esse contrato ou executar este contrato, que isso seja levado em consideração esses demais aspectos para fazer com que prestações sejam proporcionais às partes, para que as transparências das relações possam ser observadas, ou seja, para que o contrato ele seja interpretado não apenas entre 2 pessoas apenas que celebram, mas também em todo o contexto que o envolve e que também traz influências positivas e negativas sobre aquele contrato.
Doutor André, já estamos aqui com várias perguntas. Eu vou fazer uma pergunta, vamos a um intervalo comercial. Você responde a pergunta, né? Da Marilene, ela mora em Miramar. Ela diz o seguinte: ela é paraibana, há 20 anos atrás ela comprou um apartamento num loteamento em Jacumã, foi para São Paulo, trabalhou, se aposentou lá e voltou a morar aqui. Quando foi escriturar esses 2 lotes, a Marilene disse que teve uma surpresa, porque ela tem o contrato, as promissórias que pagou e a autorização de escritura, o imóvel estava em nome de um outro. Não respondo agora, vamos a um brevíssimo intervalo comercial, voltamos em poucos minutos. Pensou em morar no melhor de Tambaú? Entre a Epitácio e a Rui Carneiro, Douro Tambaú Clube Residência. Um empreendimento exclusivo. Apartamentos com 117 e 141 metros quadrados. Sala para 2 ambientes, 3 ou 4 suítes, varanda gourmet e elevador privativo. Projetado com conceito de empreendimento inteligente. O prédio possui áreas de lazer e serviços completas. Com lava-jato e pet garden. Douro Tambaú. Inconfundível. Você sabia que em João Pessoa agora a Zona Norte é Zona Sul? Devido ao nosso grande sucesso na zona sul da cidade, agora estamos chegando à beira-mar de Manaíra, com toda a comodidade e flexibilidade de sempre, além de atendimento 24 horas de domingo a domingo. Venha conhecer de perto o jeito Zona Sul de ser. Entendeu por que a Zona Norte agora é Zona Sul? Zona Sul Manaíra, 3021-0101. Cooper, natação, malhação. Tudo isso cabe dentro de um conceito, o de bem-estar. E foi pensando nele que criamos o Master Club Residência. São 5.000 metros quadrados destinados à área de lazer mais completa da região, com itens essenciais que agora vão ficar bem perto de você. Master Club Residência, tudo ao seu alcance. Manaíra é um bairro nobre, de gente que sabe aproveitar cada metro quadrado desse lugar encantado, de comércio e serviços efervescentes, um lugar que cresce a cada dia. É por isso que, para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. Alfredo Fernandes Gran Clube Residência, localização privilegiada, alto padrão e a melhor área de lazer do bairro. Visite nosso stand no local. Um empreendimento Equilíbrio Construtora. Vendas Hoffman. Master Imóveis está de volta, você pode participar aqui. Tudo que você tenha dúvida sobre contratos imobiliários, manda um e-mail para romulusoareslima@gmail.com ou através de mensagem telefônica 9302-2024, chegando muitas perguntas. E a Marilene de Miramar está aguardando nossa pergunta, doutor André, que diz o seguinte: ela é uma paraibana, foi morar em São Paulo, comprou antes dois terrenos em Jacumã, e agora, quando voltou, que foi escriturado, tem contrato, tem mais promissório, tem autorização, estava em nome de terceiro. Então, essa boa-fé, né, feita dessa transação, e o que é que ela tem que fazer? Marilene, além de contratar um advogado, né? Além de contratar um advogado, é claro. Mas, Marilene, a sua pergunta é muito importante pelo fato de que ela, na verdade, é uma situação bastante comum que a gente visualiza em operações imobiliárias, e tem tudo a ver com o que o Roberto também estava adiantando aqui no começo. Às vezes as pessoas fazem um contrato e acreditam que com aquilo ali o negócio está concluído. Não é dessa forma. A questão do registro imobiliário, né, Roberto, é extremamente importante para que isso seja feito de forma a conferir direitos. No caso da Marilene, o que acontece? Ela tem um contrato particular, celebrado, honrado pela Marilene, sem nenhum problema. No entanto, na hora de levar a registro desta operação no cartório de imóveis, foi verificado que já existia um registro anterior. E também nós temos a determinação legal que estabelece o seguinte: o primeiro que registra o imóvel, seu nome, terá a propriedade daquele imóvel.
Então, nós estamos numa situação em que há um registro prévio e um contrato celebrado. Neste caso da Marilene, porque ela não vai poder registrar este imóvel, porque já existe um registro anterior, ela terá que entrar com uma ação respectiva para poder pedir devolução de todos os valores que ela já pagou, mais as perdas e danos que porventura suportou em razão dessa operação, né, desse negócio que foi desfeito, e, eventualmente, caso exista essa possibilidade, verificar se houve alguma participação ilícita por parte daquele que está registrado o imóvel, a fim de verificar, com isso, se houve nesta participação, a possibilidade de desconfigurar, descaracterizar aquele registro, cancelando e aí podendo registrar o imóvel em nome da Marilene, se assim for o caso. Ô, doutor Roberto, esse caso aí é um caso que o senhor até começou a falar de alguém que, de uma certa forma, vendeu a outro, mesmo que, sabendo, não é possível que o construtor, incorporador, ele não soubesse da origem do seu contrato feito. Configura também crime? Poderá ser configurado? Pode configurar crime. Rômulo, até para complementar aqui o nosso amigo André falou muito bem, e para que o nosso telespectador entenda como é o nosso ordenamento jurídico, essa matéria ela é tratada lá nos direitos reais, o direito das coisas, o Código Civil brasileiro trata muito bem desse assunto, e a doutrina e a jurisprudência são claras, ou seja, a tradição, ou seja, a entrega de um bem imóvel, caracteriza o quê? A comprovação de que você é dono. Então, se você adquire um bem móvel, né, e você está na posse daquele bem, você é titular dele. Com relação aos imóveis, então, é totalmente diversa a sistemática. Então, a lei fala que só é dono quem registra. Então, aquele que registrou em primeiro lugar, ele é dono do imóvel, a não ser que se comprove, e aí vai necessitar de uma batalha judicial para você encontrar um vício nesse registro anterior, para anulá-lo. Aquela pessoa que registrou antes é dono. Então, o que é que pode acontecer muitas vezes? A pessoa tem a posse, comprou, pagou, como é o caso aí da telespectadora Marilene, só que ela não fez o registro. Então, na realidade, ela tem a posse, mas não tem a propriedade nos termos da lei. Então, aí pode caracterizar, eventualmente, um estelionato, ou seja, a pessoa vendeu o imóvel duas vezes, vendeu para ela e vendeu para outra pessoa. A outra pessoa fez o registro antes, é dono. No caso dela aí, ela pode pedir, obviamente, uma indenização e também representar para que o Ministério Público apure, né, através, inclusive, se ele quiser, da polícia judiciária, eventual prática do crime de estelionato. Eu tenho aqui uma pergunta já direcionada, você falou do Minha Casa Minha Vida, encheu de perguntas aqui, um telespectador, João Alves, ele mora no Gaiso, ele disse que adquiriu um apartamento em construção, através do programa Minha Casa Minha Vida, no Esplanada. Aí disse que foi lá, assinou um pré-contrato, deu um sinal e que, quando foi assinar o contrato definitivo, tinha algumas taxas. Taxa de administração, taxa de assessoria imobiliária, que foi descontado dele do sinal que ele deu. Isso é legal? Isso aí, Rômulo, inclusive, até para lembrar o nosso telespectador, o Ministério Público Federal, essa matéria aí é do Ministério Público Federal, haja vista que há recursos públicos federais, né, esse programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal. O Ministério Público Federal, eu não sei especificamente com quem se encontra essa atuação, haja vista que eu estou agora atuando na segunda instância, eu não sou mais membro do Ministério Público Federal de primeiro grau, haja vista que eu estou atuando agora no tribunal, né? Mas lembrar ao nosso telespectador que a Procuradoria da República em João Pessoa fica ali em frente ao Liceu Paraibano. Então a pessoa pode ir lá, não precisa de intermediário, ele vai pessoalmente, é ouvido por um servidor, pega por termo a declaração dele e com certeza eu conclamo toda a população paraibana que se encontra nesse programa do Minha Casa Minha Vida. Há muitas denúncias, Rômulo, com relação à má qualidade das construções, né? Falta de acesso adequado, sobretudo para pessoas portadoras de deficiência. Então, o papel do Ministério Público é exatamente atuar, investigar e, se porventura encontrar alguma irregularidade, entrar com as ações pertinentes. Então, recomendo a ele, no caso específico, que ele vá ao Ministério Público Federal e lá, com certeza, um procurador da República vai examinar o caso dele e, se tiver alguma ilegalidade, vai entrar com ação para exigir que quem cobrou dele
essa taxa ilegal, se for ilegal, ele vai ter direito à restituição em dobro, como manda o nosso Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos agora por um rápido bloco de ofertas. Você que estava nos esperando, veja o que a Fibra Construtora e a CSQ trazem para vocês nesse momento. Estande de vendas do Alto do Mateus Residência Clube. Vamos conversar com o Tevânio Lopes, ela é gerente de vendas aqui do estande. Tevânio, o que caracteriza esse empreendimento que é um Minha Casa Minha Vida, mas é diferenciado? Romulo, nós estamos aqui um empreendimento com 9 blocos, com apartamentos a partir de 2 quartos, com 50 metros de área e com elevador, gerador. É o único empreendimento hoje na Paraíba com essa configuração, com área de lazer completa, creche, berçário, salão de jogos, festa, piscina para 3 ambientes. E é um empreendimento único partilhado sobre pilotis. São apartamentos a partir de 2 quartos, com 50 metros de área. Temos também 3 quartos, com 78 metros. Ele com uma vaga de garagem. Todos eles têm suíte e varanda, sala para 2 ambientes e banheiro social. Então, ele é um empreendimento único hoje na Paraíba, com as facilidades do Minha Casa Minha Vida. O subsídio ele pega total, com 17.960, a garantia de entrega e de financiamento pela Caixa Econômica Federal. Não cobramos o INCC, nós temos um sistema bem facilitado de financiamento, com todas as garantias da empresa e também da Caixa Econômica. O sinal também ele pode ser dividido em 3 vezes, em 3 parcelas fixas, também sem juros. E uma diferença que, caso restar com a construtora, a gente também divide em 20, também sem juros. Carro, a gente pode estudar a situação de um carro dependendo do valor do veículo e tal, mas a gente está aberto a todo tipo de negociação, a todo tipo de proposta. Geograficamente falando, ele está muito bem localizado no Alto Mateus, a 5 minutos do centro de João Pessoa. Nós temos uma localização no bairro muito próxima de ônibus na porta, escolas, posto policial, de supermercados, rua, calçada 100% pavimentada. Nós temos tudo ao redor do empreendimento. Costumo dizer aos clientes que isso aqui é o diferencial entre morar e viver. Hoje aqui você vive. Você tem, na verdade, um empreendimento com uma guarita 24 horas, você tem um empreendimento sob pilotis, com área de lazer completa, você não precisa sair hoje dele para nada. Você tem salão de jogos, festa, creche, berçário, um fitness ao ar livre, você tem playground, piscina para 3 ambientes. Então hoje você não precisa sair do Alto Mateus para nada, você tem lazer completo hoje no Alto Mateus, qualidade de vida e conforto. Como é que faz para chegar até aqui o estande de vendas e qual o horário e os dias de atendimento ao público? É muito fácil. Nós estamos aqui na principal do Alto Mateus, em frente ao Betel. Nós temos um estande de vendas que funciona de domingo a domingo, nos horários de 8 às 5 da tarde. Nos domingos é um pouco reduzido até as 2 ou 3 horas da tarde, mas a gente pode se estender dependendo da necessidade do cliente. A gente se adequa à necessidade do cliente, ao horário do cliente. Falando com você sobre esse empreendimento nosso. Tive todo o prazer de estar aqui na cidade mais uma vez para a entrega desse empreendimento, um prédio de luxo, residencial, localizado na beira-mar da Praia do Bessa e possui uma grande vantagem de você estar localizado diretamente na praia, uma vez que você não tem uma pista de carro na frente, de forma que os usuários descem do empreendimento e estão diretamente na Praia do Bessa, numa região onde tem uma faixa de praia muito grande, muito espaçosa. A gente tem em torno de 100 a 200 metros de praia na frente do empreendimento, sem perder o privilégio de estar localizado em uma das áreas mais privilegiadas da cidade de João Pessoa, perto do Mac Shopping, perto do Manaíra Shopping, logo no início da Avenida Gemílio de Figueiredo. Esse empreendimento nos deu uma grande satisfação desde o início da concepção do projeto. O Master Imóveis está de volta. Se você gostou das nossas ofertas, não deixe de ligar para os corretores de imóveis que estão de plantão aguardando a sua ligação. Voltando aqui sobre contratos imobiliários, doutor André, tem muitas perguntas aqui sobre 2 temas.
contrato de adesão. Muita gente perguntando aqui o que é um contrato de adesão. Certo. E tem vários casos aqui, eu não vou citar um só, dizendo que vai assinar o contrato no banco de financiamento, aí em contrapartida fica forçando a abrir uma poupança, fazer um CDC, fazer um cartão de crédito. Essa venda casada é também permitida? Tá. Então, são dois temas importantes mesmo, né? Muito comum, inclusive, no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, o contrato de adesão. O que é o contrato de adesão? Ele nada mais é do que um contrato em que todas as cláusulas, condições desse contrato, termos negociais, todos estão pré-definidos por uma das partes. Então, na hipótese de um contrato de adesão, uma das partes apenas vem a aderir ao contrato, aceitando as cláusulas tal como elas se encontram definidas. Às vezes eu posso até mudar um pedacinho ou outro pedacinho de uma cláusula, mas ainda assim isso não vai descaracterizar o contrato de adesão. Adesão porque os principais termos e condições já estão lá definidos e não podem ser alterados. Um ponto importante, o contrato de adesão não é um contrato ilícito, ele é válido, ele pode ser aceito. Porém, pelo fato de ele ser de adesão, algumas regras e interpretações a respeito desse contrato também vão ser feitas de forma mais favorável àquela parte que só teve a condição de aderir e nada mais. Tá? Então, apesar de lícito, ele tem uma maneira especial de interpretação. Com relação ao segundo ponto, que também é extremamente importante, é o que a gente, aí sim, uma prática ilícita chamada venda casada. A venda casada nada mais é do que aquela operação que, além de adquirir o produto principal ou o serviço principal que eu estou adquirindo, eu sou bombardeado por informações e produtos e ofertas periféricas que vão se acrescentar aquele contrato principal, mas de forma indevida. Exemplo, às vezes eu vou contratar um financiamento imobiliário, né, para a construção, já que nós estamos falando de contratos imobiliários, um financiamento imobiliário, e aí, no momento da celebração desse financiamento, eu sou bombardeado com informações relacionadas à aquisição de produtos financeiros, títulos de capitalização, né, aplicações em determinado produto, esses acréscimos que são colocados ali, e de forma até mesmo maquiada em muitos casos, isso é uma prática indevida. Isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Doutor Roberto, o Ministério Público tem atuado muito bem em nosso país, e tanto é que os políticos quiseram calar a boca do Ministério Público e não vão conseguir mesmo. A população está aí nas ruas e realmente movimentando em prol, né, dessa democracia que a gente lutou com tanto suor e sangue. Mas eu lhe pergunto o seguinte, tem muitas perguntas aqui sobre questão de juros. Como é que está hoje no Brasil, depois da Constituição da República, do Código Civil, como é que se pode cobrar juros hoje? Por exemplo, nós temos algumas modalidades. Imóveis em construção, né? Depois entrega ele pronto. Juros bancários em relação ao financiamento. É livre, o banco pode cobrar da forma que for. A questão da multa por atraso. Então, me diga aí, juros, multas, como é que o consumidor pode se comportar? Com relação, Rômulo, a sua pergunta é altamente pertinente e é bom esclarecer que com relação a financiamento bancário, se a pessoa vai a uma instituição bancária, os bancos, a nossa Constituição, né, podemos dizer assim, de 1988, ela previa que no máximo poderia ser cobrado 12% de juros ao ano, nos termos da lei. Você vê, então deixava a critério do legislador regulamentar esse dispositivo da Constituição Federal. Você tem uma ideia, a pressão dos bancos foi tão grande que o dispositivo que estava previsto na Constituição foi revogado. Então a Constituição deixou de prever essa questão relativa aos juros bancários. Então, com relação à taxa de juros, aí há uma livre negociação, a liberdade dos bancos de estabelecer essa coisa. No que concerne a multa, não. Então, a multa, especificamente, ela hoje gira em torno de 2%. Né? Agora, a questão, quando se vai realizar um contrato, se celebrar um contrato, por exemplo, no caso aqui da Paraíba, eu tenho visto esses contratos imobiliários, tem sido pactuado isso livremente entre as partes, e aí predomina aquela regra do pacta sunt servanda. O que é pactuado deve ser cumprido, desde que não seja abusivo. Então tem sido cobrado 1%, né? 1% de juros mais o INCC. Quando está na fase de construção, apenas o INCC. E a jurisprudência, os tribunais brasileiros não têm declarado isso ilegal. Até uma forma de corrigir, né? Você é construtor, vende o imóvel na planta e celebra um contrato pactuando essa taxa de juros. Ou seja, 1% ao mês após a entrega do imóvel
e antes da entrega do imóvel apenas INCC. Então, isso tem sido a praxe do mercado. Então, há essa liberdade de negociação, desde, claro, não sejam extorsivos, né? Doutor André, eu tenho uma pergunta aqui da Poliana, eu vou fazê-la, mas não respondo agora, eu vou chamar um intervalo comercial, na volta a gente responde. Okay. Ela disse que comprou um imóvel, um contrato de compra e venda de uma construtora. Agora, lógico que não registrou, né? Está morando lá. Agora resolveu vender esse imóvel e se precisa registrar em seu nome ou ela pode passar diretamente o registro para o novo adquirente. Não responda agora, vamos a um brevíssimo intervalo comercial, não saia daí, continue mandando suas perguntas que os dois especialistas aqui respondem. Essa reverência é para você, com a tradição de uma grande marca. Vendas Execute. Manaíra é um bairro nobre, de gente que sabe aproveitar cada metro quadrado desse lugar encantado, de comércio e serviços efervescentes, um lugar que cresce a cada dia. É por isso que, para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. Alfredo Fernandes Gran Clube Residência, localização privilegiada, alto padrão e a melhor área de lazer do bairro. Visite nosso estande no local. Um empreendimento Equilíbrio Construtora. Vendas Hoffman. A tranquilidade que você precisa com vista privilegiada para o mar. Residencial Montes Claros. Todos os apartamentos com vista definitiva para o mar. São apartamentos de 80 metros quadrados com 3 quartos, sendo uma suíte e uma área de lazer que é um verdadeiro clube privativo. Localizado na melhor área do Jardim Luna. Residencial Montes Claros. Vendas fone 3247-7666. 3252-1479. Depois de Bananeiras, com seus condomínios de campo, o Grupo LTL sobe a Serra de Areia para construir, em parceria com a Lotear, o Reserva da Serra. O melhor argumento para você investir na sua casa de inverno, na cidade patrimônio do Brasil, com encheios coloniais, museus e muitos séculos de história. Condomínio de campo Reserva da Serra, porque agora é a vez de areia. E nós estamos esperando você. Vendas Garcia, 3226-4440. Você sabia que em João Pessoa agora a Zona Norte é Zona Sul? Devido ao nosso grande sucesso na zona sul da cidade, agora estamos chegando à beira-mar de Manaíra, com toda a comodidade e flexibilidade de sempre, além de atendimento 24 horas de domingo a domingo. Venha conhecer de perto o jeito Zona Sul de ser. Entendeu por que a Zona Norte agora é Zona Sul? Zona Sul Manaíra, 3021-0101. O Master Imóveis está de volta, estamos recebendo muitas mensagens telefônicas e também muitos e-mails e aqui com dois especialistas falando tudo o que você precisa saber antes de assinar um contrato imobiliário. Mas se você ainda quiser participar, mande mensagem telefônica para o 9302-2024 ou através do e-mail romulosoareslima@gmail. Eu volto aqui com o doutor André, que a Poliana do Bessa perguntou o seguinte: ela comprou um imóvel, um contrato de compra e venda, recebeu esse imóvel, tem autorização de escriturar, não escriturou, não registrou e agora quer vender. Ela pode vender e registrar diretamente da construtora para esse cidadão, para o novo adquirente, ou ela tem que registrar em seu nome? A situação da Poliana é bastante comum, particularmente quando você envolve operações em que o imóvel é utilizado até mesmo como forma de investimento, em razão do mercado financeiro não estar com taxas de retorno tão interessantes. É possível, sim, a Poliana pegar o seu imóvel, que está através de um contrato registrado em nome dela, e passar para um terceiro.
de forma que a operação será, no final, feita da construtora, incorporadora, para o terceiro que adquiriu. No entanto, para fazer essa operação é preciso observar que tem um aspecto tributário também levando em consideração. Desde a primeira operação em que o imóvel sai da construtora para a Poliana, ela haverá a transferência da titularidade, há de se pagar um ITBI sobre essa operação. Depois, da Poliana passando diretamente para a adquirente nova, mesmo que através da construtora autorizando fazer isso, tem uma segunda transação imobiliária, uma segunda cobrança de ITBI. Mas a operação em si é perfeitamente possível. As prefeituras, inclusive, a de João Pessoa, mesmo a construtora sendo interveniente, está cobrando 2 ITBI. Isso é legal? É nessa operação, porque eu tenho 2 transferências imobiliárias, 2 operações, 2 ITBIs Mas também. tem que estar previsto no Código Tributário. Tem que estar previsto no Código Tributário. Doutor Roberto, tem uma pergunta aqui muito interessante. A pessoa pergunta o seguinte: eu ouvi falar muito sobre direito de superfície, né, que é exatamente o subsolo e a parte de cima. Ela diz assim, chegou uma construtora, ela tem um terreno e tem um prédio da construtora, que é no poente, o terreno dela é muito grande na frente, quer comprar o espaço aéreo dela. Ela pode, nesse direito de superfície, vender? Não, na realidade, o que é previsto no nosso Código Civil, né, aí nesse caso é o chamado direito real de servidão, tá? Então, o imóvel, ele tem, no caso, tem a propriedade plena, você tem um direito real pleno, que é a propriedade, e também o Código Civil, lá nos direitos reais, ele estabelece os chamados direitos reais, né, de gozo ou fruição, tá? Como há também os direitos reais de garantia, como é o caso da hipoteca, penhor, anticrédito. Então, você pode, muito bem, você tem 2 imóveis, vamos supor que tenha um de frente para o mar, certo? E aí você não quer perder aquela vista para o mar. E você coloca à venda, por exemplo, o imóvel da frente. Então, você pode vender esse imóvel da frente e estabelecer uma servidão predial. Isso lá no registro imobiliário. Você anuncia e diz, olha, eu moro, por exemplo, você diz, eu moro no 16º andar. Eu vou vender o imóvel da frente com a seguinte condição. Eventual construção naquele imóvel terá que ser no máximo 10 andares. Então você faz a transação, a compra e venda, o Código Civil brasileiro permite esse tipo de prática, e aí você tem... Tem um prazo? Não, ele pode estabelecer essa transação vitalícia, ou seja, certo? E ela pode ser por um determinado prazo. O camarada diz, não, eu pretendo morar aqui por 10 anos, então vou estabelecer essa servidão predial por 10 anos. Não há nenhum problema. Como há também, Romulo, a possibilidade de ser estabelecida a chamada servidão predial por lei. É o caso aqui da nossa querida João Pessoa, a cidade mais verde das Américas. A lei, né, no caso da Paraíba e de João Pessoa, que impede a construção de prédios acima de um determinado limite na orla de Tambaú, de Cabo Branco, né? Então você tem ali o quê? Um exemplo, né, de uma servidão predial fixada em lei. Só que quando ela é fixada em lei, ela não é regida pelo Código Civil. Ela é regida lá pelo direito administrativo. Tá? Pode ter a previsão até na própria Constituição do Estado da Paraíba. Isso, e na lei orgânica do município de João Pessoa. Mas a sua pergunta especificamente, com relação a 2 imóveis particulares, é possível sim. Um imóvel ser chamado de ficar com essa limitação, é chamada limitação ao direito de propriedade. Agora, para isso, só concluindo, Romulo, é preciso o registro imobiliário para evitar, então, posteriormente, que a pessoa venha a descumprir aquela cláusula pactuada. Doutor André, muitas perguntas aqui sobre a questão do foro. Por exemplo, eu tenho uma pergunta da Isa, ela é de Jaguaribe, ela disse que na época a mãe dela comprou a Santa Casa de Misericórdia, o foro. Tem uma outra pergunta também do Raul Médula, eu acho que é isso. Ele diz que tem os terrenos beira-mar que paga a União o laudêmio. Ainda existe essa questão da enfiteus, ainda como é que é hoje feita no direito privado, e a gente sabe que é também a questão da Marinha aí. Explica um pouco ao telespectador, que tem muita pergunta mesmo, mais de 20 perguntas sobre esse tema. São questões complexas, porque vai depender de cada tipo de instituto que nós estamos falando. Certo. Tá? Laudêmio, foro, terrenos de Marinha, tudo isso aí. A própria enfiteus são questões completamente distintas. Então, cada um com o seu tratamento específico. Só adiantando de forma muito ampla, muito geral.
A questão da FTUs nós não temos mais no Código Civil atual. Isso existia no passado em razão da necessidade de ocupar, dado o país de suas dimensões, ocupar áreas que fossem utilizadas para efeitos de adensamento populacional. Isso deixou de existir. Hoje em dia nós tratamos, particularmente como o doutor Roberto já adiantou aqui, com relação a servidões ou formas específicas de ocupação dessas áreas mediante remuneração. As outras são relacionadas, os outros pontos são relacionados à característica do terreno que você está ocupando, da região onde ele está localizado. E aí eu vou pagar valores específicos para a União, tá? Em razão da ocupação daquele imóvel, que apesar de eu ocupar, utilizar e fazer uso dele, poder inclusive vendê-lo, eu tenho que pagar sempre essa taxa anual em decorrência daquele imóvel, por causa da sua localização, pertencer à União. Então, nós vamos a mais um bloco de ofertas, você que estava esperando, vamos ver as ofertas da construtora Holanda e da Execute, que traz muitas novidades para vocês. É um padrão diferenciado desde a concepção do projeto até a parte de entrega. Tudo isso, cada característica dessa da obra é pensada no que a gente está produzindo para entregar ao cliente. A fachada também é diferenciada, é uma fachada em ACM, que são painéis de alumínio compacto, dando ainda mais um conforto a quem está dentro de cada flat. Outro ponto importantíssimo é essa parte de ajardinamento. São áreas verdes, áreas que chegam a 700 metros quadrados para um edifício desse. Então é muita área que faz um diferencial enorme. A utilização de materiais certificados, como aço, madeira com documento de origem florestal, de onde ele está vindo, materiais ecoeficientes, né? Que são aqueles que desde a fase de extração até a fase de devolução dele ao meio ambiente, ele atende perfeitamente às normas. Outro ponto que eu poderia citar é quanto à parte de iluminação e ventilação, pensada desde a fase de projeto, para que nós temos ambientes cada vez mais iluminados, maximizando a parte de iluminação e ventilação natural. Utilização de gerador, utilização de bacias com caixa acoplada cada vez mais econômicas, né, economizando água, né, com 2 para descargas de líquido e da parte de sólido, né. A parte de sistemas de irrigação, além de setorizado, ele é automático, né. A parte elétrica é um quadro VDI, que nesse quadro você centraliza os pontos de telefone, de antena, de rede e fica de fácil substituição, de fácil acesso, de fácil distribuição, bem como as próprias paredes de divisória e as paredes internas do flat, que são de drywall, é de fácil manutenção, de fácil substituição em todos os pontos. Então tudo isso pensando já no final, nessa parte de manutenção futura. Até no layout do próprio flat aqui, como é drywall, são coisas que são feitas em uma semana. Então, atendendo todos os pontos de funcionabilidade, segurança, durabilidade, estética agradável, que é o conforto ambiental, né, da unidade, menor impacto ambiental, quando a gente está usando materiais ecoeficientes, economia, localização excelente. Então, a gente está tendo um equilíbrio de tudo isso. É muito bom você estar morando num edifício que te atenda às necessidades, né, de academia, de lavanderia, e na parte comercial você ter um restaurante, ter lojas que você possa comprar perto do mar, né? Então tudo isso faz com que o cliente olhe com outros olhos para o empreendimento. Grupo Holanda, construindo qualidade com credibilidade. Lançamento da Execute Montrelan Residência. Você, Giovanni, que é gerente de negócios da Execute, e o que é essa novidade aqui no coração de Tambaú? Aqui na Avenida Monteiro Lobato, nesse lançamento, com apartamentos com 119 e 122 metros quadrados, com varanda, sala para 2 ambientes, são 3 suítes, cozinha, área de serviço, dependência, vagas de garagem de apartamentos com 2 e 3 vagas de garagem. O prédio
completo, com vários itens de lazer, e a localização Tambaú. Quem já mora em Tambaú não quer sair desse bairro, quem mora em outro bairro quer vir morar em Tambaú, é um grande sonho, né? Porque é um bairro que tem toda a praticidade e conforto, próximo à escola, supermercado, padarias, então tem tudo próximo e dá toda essa praticidade no dia a dia das pessoas. Você aproveita para adquirir seu apartamento no melhor preço, tá? Na fase inicial de venda. Então você consegue, seja para morar ou seja para investir. Se você gostou, não deixe de ligar nesse exato momento, porque os corretores de imóveis estão aguardando a sua participação em conhecer estes empreendimentos que foram ofertados. Agora, se você quiser participar aqui agora, nesse exato momento, sobre essa discussão de contratos imobiliários, mande uma mensagem telefônica para o 9302-2024 ou através do e-mail romulosoareslima@gmail. Então, Roberto, tem muitas perguntas aqui. Eu posso pegar aqui uma pergunta da Marilene, que ela mora na beira-mar do Bessa. Ela diz o seguinte, que paga todo ano um laudêmio, um foro, a taxa, a União. Ela pergunta, eu sou dona do meu imóvel ou não sou? Ela quer saber o que é esse terreno de marinha que ela tanto paga e que já vendeu um imóvel e teve que pagar o laudêmio, né? Teve que pagar essa transferência no valor de 5%. E um outro aqui que também pergunta o seguinte, essa situação de, às vezes, o banco não querer financiar porque terreno de marinha é legal, são várias perguntas que se resumem nessas dos dois telespectadores. Romulo, só para lembrar o nosso telespectador, como o doutor André abordou no bloco anterior com muita pertinência, a enfiteuse, né, que é um instituto, desde a época do direito romano já existia, mas foi abolido pelo Código Civil de 2002, é bom lembrar que foi abolido para novas enfiteuses, ou seja, a pessoa não pode criar nova enfiteuse, mas aquelas enfiteuses anteriores a 2002 permanecem. Um dos exemplos de enfiteuse, que é exatamente a pessoa ter a obrigação, você é proprietário, no caso a pergunta dela, ela é proprietária, só que ela não tem a propriedade plena. Por quê? Porque ela ocupa uma área da União, Então, essa área da União chama terreno de marinha. E o que é o terreno de marinha, para o nosso telespectador entender? É uma grande discussão porque o decreto, ou seja, imperial de 1831, veja só, não é de 1931 não, é de 1831, ou seja, do século XIX, no início do século XIX, previa o seguinte, que deveria haver a medição de 33 metros durante toda a orla brasileira, né? Todo o litoral brasileiro, também dos rios e lagos e lagoas, né? Que houvesse o chamado fenômeno da maré. E aí seria medida uma faixa de 33 metros da pré-mar média, ou seja, da média dessa maré, mediria 33 metros. Agora, só que de 1831 para 2013, em alguns lugares a maré avançou, em outros lugares a maré recuou. Por isso é que há uma variação. Tem determinados lugares que está muito mais distante de 33 metros do que outros que está menos. Então você tem que saber, e quem cuida dessa área é exatamente o Serviço Patrimônio da União. É uma autarquia federal que vai cobrar, no caso da pessoa que ocupa essa área, não tem como escapar, porque a enfiteuse é vitalícia, né? Ele vai cobrar uma taxa anual, tá? Chamada foro, assim prevê a lei, e caso haja venda dessa área, venda desse imóvel, não tem como escapar, você tem que pagar 5% de laudêmio. Até para esclarecer, isso não é só a enfiteuse, não há só nesses terrenos de marinha. Até eu estava lembrando a minha cidade lá do interior do Ceará, Jaguaruana, eu me lembro que eu era pequeno, garoto lá, e o pessoal, quando ia vender uma casa, um terreno, o padre ia fazer a medição, porque o padre dizia, ó, isso aqui é de Nossa Senhora de Santana. Porque realmente toda a cidade lá de Jaguaruana foi transformada no regime de enfiteuse. E a Igreja Católica Apostólica Romana cobra, no caso de venda, né, 5% do valor da transação é recolhido em prol da igreja. E caso a pessoa permaneça na área, tem que pagar a taxa anual, e é uma previsão legal, está no nosso Código
Civil de 1916 e no Código de 2002, essas enfiteuses anteriores a 2002, elas permanecem. Só para complementar, o Wagner Raposo, ele pergunta o seguinte, ele comprou um apartamento beira-mar, né? E quer saber de quem é a responsabilidade de pagar esse 5%. Se é dele que comprou ou se é do proprietário. Aí nesse caso vai haver a negociação entre ele, né? De acordo com o que ficou pactuado no contrato de compra e venda, né? Então, a rigor, quando ele vai fazer o registro, vai ter que pagar. Então, no caso aí, caso não tenha feito essa negociação, na hora dele realizar o registro, ele vai ter que efetuar o pagamento. Se não, não registra. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial, mas eu tenho uma pergunta aqui direcionada ao doutor André sobre ITBI. Dizendo o seguinte, o Edgley Ferreira, ele fala o seguinte, bom dia, doutor André, o ITBI não deve ser pago pelo vendedor porque isso gera uma bitributação, é o caso daquela transferência triangular que a gente falou. Tem uma liminar que fala sobre isso, quer saber disso. Não respondo agora, já voltamos, Edgley, aguarda um pouquinho, vamos a um rapidíssimo intervalo comercial. Cooper, natação, malhação. Tudo isso cabe dentro de um conceito, o de bem-estar. E foi pensando nele que criamos o Master Club Residência. São 5.000 metros quadrados destinados à área de lazer mais completa da região, com itens essenciais que agora vão ficar bem perto de você. Master Club Residência, tudo ao seu alcance. The changes in technology really starts to influence in architecture. The buildings will evolve. A Fibra Construtora se inspira na história e traz para você sua próxima evolução. Primeiro Smart Home da Paraíba com planta personalizada. Apartamentos de 70 e 90 metros quadrados a partir de 292 mil. Até 6 vagas na garagem, no Altiplano Nobre, com a mais avançada tecnologia. Next, a sua próxima evolução. Vendas 3578-5101. Manaíra é um bairro nobre, de gente que sabe aproveitar cada metro quadrado desse lugar encantado, de comércio e serviços efervescentes, um lugar que cresce a cada dia. É por isso que para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. Alfredo Fernandes Gran Clube Residência, localização privilegiada, alto padrão e a melhor área de lazer do bairro. Visite nosso stand no local. Um empreendimento Equilíbrio Construtora. Vendas Hoffman. Tudo na vida pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos Classe A da Allianz. A diferença em ser Allianz. Acesse e descubra que você também pode ser Classe A. O Marcelo Imóveis está de volta. Se você quiser ainda participar dessa discussão sobre contratos imobiliários, nossos especialistas receberão suas perguntas através do telefone 9302-2024 ou por e-mail romulosoareslima@gmail.com. Então, André, o Edgley deixou essa pergunta do ITBI, né, e até manda uma liminar, que não dá para ver mais ou menos o seu teor, mas se vamos considerar que tem uma liminar, ele pergunta que não deve ser pago por quem vende essa a questão do ITBI, e se essa bitributação é legal, porque, queira ou não queira, é uma única transferência, mas são 2 ITBI. Né? É preciso deixar bem claro e entender a operação como um todo. Veja só, a partir do momento que eu adquiro um imóvel, e aí o imóvel é transferido para o meu nome, esta operação legalmente tem que ter a cobrança do ITBI, o Imposto sobre Transmissão do Bem Imóvel. Mas o ITBI, ele também incide, isso está previsto em lei, sobre a transmissão de direitos relacionados a esse imóvel. Não é propriamente o imóvel
desse ponto de vista puro e simples. Tá? Os direitos relacionados a esses imóveis também, e isso está previsto na lei. Então, em operações como esta, em que uma pessoa compra um imóvel, mesmo que não passe para o seu nome, e transmite os direitos que possui para um terceiro, tem duas operações. A primeira operação de transferência dos direitos e depois a transferência do imóvel propriamente dito. Por isso, há a cobrança dos 2 ITBIs. Existem maneiras de fazer com que esta operação não seja tributada, mas aí depende de um planejamento, de uma organização específica para aquele tipo de negócio. E aí sim, determinando, conforme as características de cada caso, a gente consegue até evitar a cobrança de um dos ITBIs. Mas, a princípio, 2 transferências, 2 ITBIs. Roberto, o Código Civil, ele, através dos artigos 722 e 729, estabeleceu um título chamado corretagem, que geralmente é pactuado entre o corretor, a imobiliária, com quem efetivamente quer vender seu imóvel. Então, eu lhe pergunto, e aí foi fruto de uma pergunta, o corretor de imóveis ou a empresa imobiliária, ela tem que cobrar, a partir desta legislação civil, a corretagem de quem vende, e também há uma prerrogativa, aí sim, isso precisa estar pactuado, de quem compra, mas é muito raro acontecer no mercado imobiliário. Então, aquela questão de você cobrar a taxa imobiliária a quem não pactuou, isso torna-se, inclusive compilando com o Código do Consumidor, uma ilegalidade? Romulo, a questão da corretagem em si é um contrato, ele é um contrato, podemos dizer assim, acessório, né, ao contrato principal, que é o contrato de compra e venda. Então, você estabelece, no caso, eu tenho um imóvel e vamos supor que eu pretenda vender, alienar esse imóvel, eu procuro, no caso, um corretor, né, com registro no CRES, o ideal é que ele tenha registro no CRES, até para que ele não seja responsabilizado por um exercício de uma atividade ilegal, né? E aí essa praxe, desde da legislação específica do contrato de corretagem, salvo engano, é em torno de 5%. Né? 5% seria o valor que vai ser pago, no caso, ao corretor, em razão do seu labor, do seu trabalho, nessa negociação, nessa transação imobiliária. Da mesma forma, é pactuado também entre o corretor e o proprietário do imóvel que está querendo alienar o imóvel, ele estabelece quem ficará encarregado desse pagamento. E geralmente é o próprio proprietário. Tá? O novo Código Civil de 2002 é uma lei posterior à lei específica da corretagem. Ela abre mais um leque, abre mais uma oportunidade para que haja uma livre, podemos dizer assim, negociação entre o corretor e, às vezes, até em favor do corretor, para que ele possa, por exemplo, ele estabeleceu determinada regra. Eu quero vender o imóvel por R$100 mil, se você conseguir vender por mais de R$100 mil, o que passar é seu. Mas, em resumo, o comum é estabelecer realmente o valor de 5% da transação e também é correto o vendedor, no caso a pessoa que está alienando o bem, ele fazer o pagamento. O comprador, raramente, eu nunca vi nenhuma situação em que ele venha a arcar com essa despesa. Vamos a mais um bloco de oferta agora da construtora Renascer e da construtora Tropical, que traz novidades para vocês. O Master Club Residência é formado por 2 torres, cada torre composta de 28 pavimentos tipo. Em cada pavimento tipo, nós temos 4 apartamentos, 2 elevadores sociais, 1 elevador de serviço. A visão nossa é assim, muito privilegiada, porque nós não temos nenhuma edificação alta próxima e nem vai ter, visto que junto do empreendimento tem um terreno que não dá para edificar um prédio alto, temos essa rua na frente, é uma rua larga, ou seja, a ventilação e a visão vai ser permanente. Uma torre nós estamos para executar a 17ª laje e a outra torre vamos executar a 16ª laje. Estamos caminhando bem, com um ritmo bem acelerado e caminhando assim conforme o nosso cronograma. Será um grande prazer para todos aqueles que estiverem interessados em adquirir este formidável empreendimento, vir até no nosso escritório, que é junto com a obra,
temos o stand de vendas preparado para mostrar como vai ficar o prédio depois de acabado. Teremos toda a equipe para atender as pessoas que estão assim interessadas. Nosso terreno é privilegiado, muito amplo e todos os apartamentos eles são nascentes. Ou seja, de onde estiver no apartamento, na sua varanda, a pessoa vai ter a visão para a praia, vai ter a ventilação muito boa durante todos os dias do ano. Um grande diferencial do nosso empreendimento, o processo construtivo e os materiais que vão ser aplicados na construção. São sempre os materiais normatizados, seguindo todas as normas exigidas pela NBR e também os materiais de primeira qualidade. O acabamento será com certeza o melhor acabamento aqui na região. O Master Club Residência nós vamos ter em um só local, conforto, lazer e segurança. Nós temos a guarita de segurança, vamos ter todo o sistema de segurança, de alarme, de cerca elétrica ao redor do empreendimento. E nós estamos inseridos num bairro em um processo muito grande de evolução e de crescimento. Hoje o bairro do Bessa é com certeza um dos melhores bairros da nossa região, da nossa cidade. Nós temos o acesso muito fácil, tanto do transporte particular como do transporte público. Nós temos localidades muito próximas de bancos, de shoppings, próximo à praia, próximo a quem quiser deslocar ao centro, muito próximo à BR. Então nós temos toda a infraestrutura próximo aqui do empreendimento. O nosso empreendimento também tem um diferencial que nós seremos dotados de todo o processo de automação aqui no empreendimento. Nós teremos todo o empreendimento, todas as áreas comuns do empreendimento vai ser entregue, mobiliada e equipada. Tanto academias como todas as áreas comuns. Uma vantagem nossa que eu considero é que nós procuramos diversificar, né? Nós construímos desde empreendimentos para a população de baixa renda, do Minha Casa Minha Vida, até empreendimentos de um padrão mais elevado, apartamentos acima de R$500 mil que nós temos lá no Bessa, que nós estamos fazendo agora, o Tropical Evolution, que ele chega a ter apartamentos acima de R$500 mil, os maiores. Pretendemos continuar no que vem dando certo, né? Nós finalizamos agora no Valentina 128 unidades, estamos aí para iniciar mais 256 unidades lá no Valentina também. Com essa diversificação, nós vamos desde o padrão mais baixo, que é no Valentina, construímos também bastante nos bancários, que já é um padrão mais alto, e estamos buscando agora um padrão mais elevado no Bessa, numa localização excelente que fica na rua da Associação da Polícia Federal, um prédio de 30 pavimentos já. É algo que nós almejávamos para o futuro e não para esse ano já de 2013. Master Imóveis está de volta e eu trago aqui para vocês as perguntas que estão realmente bombando, como diz na gíria popular, no meu iPad. São muitas, estou tentando passar todas em bloco e volto aqui, doutor André. Muitas perguntas. O que é uma incorporação imobiliária? Por exemplo, é seguro comprar na planta ou em construção? Uhum. Esse contrato é chamado contrato de incorporação. Sim. Quais são esses detalhes que, antes de assinar esse contrato, o nosso telespectador aqui, mais de 20 perguntas nesse sentido, devem observar? A incorporação imobiliária é um contrato através do qual determinada pessoa jurídica, ou pessoa física, mas via de regra pessoa jurídica, vai construir um imóvel. Normalmente ele tem os chamados apartamentos, né? A situação dos apartamentos. Vai construir um imóvel, vai produzir aquelas unidades lá no futuro, mas desde já quer começar a comercializar isso aí. Você tem a famosa e comumente chamada compra do imóvel na planta. A pessoa vai comprar uma unidade, um imóvel, mas esse imóvel só vai estar pronto no futuro. Para que essa operação possa ser realizada, é preciso que a parte que está construindo e incorporando, que vai ter que fazer uma série de requisitos prévios. Por exemplo, vai ter que fazer um memorial dizendo qual é o tamanho do empreendimento, quais são as características do empreendimento, quantas unidades existirão, garagens, áreas comuns, tudo isso aí vai ter que estar previsto no documento, no memorial, e isso aí está registrado no cartório junto com a matrícula do imóvel onde será feita aquela construção. Esse registro que a gente chama de registro imobiliário, tá, do RI, no momento chamado assim,
vai permitir, do ponto de vista jurídico, que a partir daí as unidades possam ser ofertadas, comercializadas e trazendo direitos para quem vende e para quem compra também. Eu tenho uma pergunta do Paulo Roberto sobre isso específica. Ele diz assim, comprei um apartamento que vai ser entregue daqui a 4 anos. Um apartamento de luxo, muito caro, já dei mais ou menos 40% do valor do apartamento, estou pagando minhas prestações. Eu posso registrar essa promessa no cartório de registro? E se eu puder registrar, se essa promessa vai me garantir, caso a construtora tenha algum problema, eu não perder esse apartamento? Pode e recomenda-se até que deve ser feito isso aí, né? Para poder ele ter direitos reais sobre aquele imóvel que está sendo em construção. Tá? Então, isso é extremamente importante. Muita gente, foi até o assunto principal da nossa conversa aqui logo no começo, muita gente procura não fazer o registro para tentar economizar, mas isso pode trazer uma repercussão futura do ponto de vista econômico-financeiro, particularmente em imóveis mais caros, como este que ele estava destacando, em que já até pagou um valor expressivo do imóvel. Pode realizar o registro, isso vai trazer mais segurança para ele, inclusive para evitar uma possível venda daquela unidade para uma outra pessoa, ou que aquela unidade seja dada de garantias, ou caso aconteça, que ele tenha o direito de opinar previamente se aceita que sua unidade seja ou não dada em garantia para alguma operação. Doutor Roberto, tem uma pergunta específica para você. Doutor Roberto, parabéns pela sua explicação. Admiro muito o Ministério Público. Ele mora, não disse o nome, disse apenas que mora em Bahia, está nos assistindo agora, e pergunta o seguinte, se por um acaso ele comprou um imóvel aqui em João Pessoa e no contrato a área interna, ele chama de área útil, era de 129 metros quadrados. Quando ele recebeu o imóvel, detectou que era 10 metros a menos. Ele fez uma perícia e tal. O que é que ele vai fazer? Ele pergunta se ele será indenizado, qual tipo de situação, como consumidor, que ele deve tomar em relação ao construtor incorporador. Eu já vi, Romulo, alguns contratos de incorporação imobiliária em que eu acho que o próprio construtor, para se precaver de eventual reclamação como essa aí, ele fixa que pode haver uma variação, né, de 5%. Cláusula de corpus. Né, chamada cláusula de corpus, 5% para mais ou para menos. Então, se tiver havido essa cláusula, ele terá que analisar se há essa cláusula no contrato que ele celebrou. Porque aí, se o imóvel tem vamos supor... 129 no contrato, mas era 10, estava na medição 110. Então, mesmo que tenha essa cláusula de corpus, está sendo superior aos 5%. Então, no caso, ele não só pode, como deve, né? Ele deve sim procurar reaver o que ele pagou a mais, né? Então, se ele comprou um imóvel que deveria ter 130 metros de área útil, chegando lá só a 120 metros quadrados de área útil, então ele foi lesado aí em 10 metros quadrados de área útil. Não só ele pode, como deve, né, pleitear o seu direito. No caso, seria uma ação aí de reparação de danos, ou seja, para receber o que ele pagou a mais. Só um complemento, que também tem uma mesma pergunta aqui sobre isso, mas só que ela disse que não estava no contrato. Ela no contrato realmente viu o que e assinou o que estava, é a Carla, que ela mora aqui em Manaíra também, e ela disse o seguinte, mas no papel de publicidade tinha uma área maior. E se essa publicidade, ela se agrega ao contrato ou não se agrega como consumidor? Às vezes a empresa também ela faz. Este memorial, ele não espelha rigorosamente o que vai ser entregue. Porque muitas vezes, eu antes de ser da área jurídica, eu era engenheiro civil, e quando a gente vai executar um determinado projeto estrutural, na realidade, ele não sai rigorosamente, ou seja, milimetricamente como está programado. Às vezes, uma parede sai de esquadro, né? Isso acontece. Então, na realidade, o que pode acontecer é verificar, como você lembrou no bloco anterior, a questão da boa-fé, né? Seja boa-fé por parte do construtor, boa-fé por parte do consumidor, né? Caso a cláusula seja, obviamente, abusiva e tenha havido um dano proposital por parte do construtor, pode, inclusive, caracterizar o próprio estelionato, né? Em que ele vendeu, ou seja, ele vendeu algo e gerou um prejuízo, né? Ele utilizou de um ardil, no caso
da propaganda, uma propaganda enganosa para lesar o consumidor. Isso tanto dá direito a uma ação de reparação de danos, né, como dá ensejo, eventualmente, se ficar provado aí o dolo, a intenção dessa pessoa que construiu esse imóvel de lesar o consumidor, caracterizar até mesmo um crime aí contra o próprio consumidor ou mesmo no Código Penal, que é o crime de estelionato. Nós vamos, doutor André, para um breve intervalo comercial e vamos, muita pergunta aqui sobre permuta, que é uma característica aqui do João Pessoa. As pessoas têm casa, terreno e troca por área. Mas não vamos responder agora, vamos a um breve intervalo comercial e voltamos em poucos minutos. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida. O Holandas Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda. Já pensou em morar no melhor de Tambaú? Entre a Epitácio e a Rui Carneiro, Douro Tambaú Clube Residência. Um empreendimento exclusivo. Apartamentos com 117 e 141 metros quadrados. Sala para 2 ambientes, 3 ou 4 suítes, varanda gourmet e elevador privativo. Projetado com conceito de empreendimento inteligente. O prédio possui áreas de lazer e serviços completas. Com lava-jato e pet garden. Douro Tambaú. Inconfundível. Essa reverência é para você, com a tradição de uma grande marca. Vendas Execute. The changes in technology really starts to influence in architecture. The buildings will evolve. A Fibra Construtora se inspira na história e traz para você sua próxima evolução. Primeiro Smart Home da Paraíba com planta personalizada. Apartamentos de 70 e 90 metros quadrados a partir de 292 mil. Até 6 vagas na garagem no Altiplano Nobre com a mais avançada tecnologia. Next, a sua próxima evolução. Vendas 3578-5101. O Master Imóveis está de volta, ainda há tempo de você mandar a sua mensagem telefônica para o 9302-2024 ou sua pergunta pelo e-mail romulosoareslima@gmail.com, e o assunto é um assunto sobre o que fazer na assinatura dos contratos imobiliários. Doutor André, tem muitas perguntas aqui. O seguinte, vários clientes têm terrenos ou casas e quer trocar, né, por área construída. O que é realmente esse contrato de permuta? O que é que se deve ser observado? E se é um bom negócio? Tá. A operação de permuta é uma operação bastante comum, inclusive, na nossa cidade, né? A operação de permuta é aquela através de qual o proprietário de um terreno, de um imóvel, chamado usualmente de terrenista, entrega essa unidade para uma construtora incorporadora, para que ela desenvolva um empreendimento, e lá no futuro, quando ela concluir este empreendimento, você receber aquelas unidades que você terá direito conforme está previsto lá no contrato. Tá? Na essência, essa operação. Ela também tem uma série de vantagens do ponto de vista tributário, porque quando eu faço uma permuta de uma operação de um valor X pelo mesmo valor X, ou se tratar de uma permuta, a princípio nós não temos tributação neste momento inicial. Somente quando lá no futuro eu receber as unidades e começar a comercializá-las com terceiros, vendê-las, é que eu vou pagar um ganho sobre essa operação, ganho de capital, a alíquota de 15%. Na pessoa Porque nessa tributação, por exemplo, o terreno está escriturado por R$200 mil, então se ele tem direito a 20 unidades, aquelas 20 unidades custarão o mesmo valor, de 200 mil reais. Lógico, quando ele for vender, depois de pronto, as suas unidades autônomas, aí a avaliação é autônoma também, ele vai pagar, incidir o lucro sobre aquela unidade. Sobre aquelas unidades, lá no futuro, dependendo da diferença a mais de cada unidade que ele vender. Lembrando até, inclusive, é interessante destacar, que nós temos na legislação uma série de benefícios quando essa venda é feita na pessoa física. Então, eu posso até vender ganhando a mais
desde que eu pegue o benefício daquele dinheiro que eu recebi e aplicar em outros imóveis. Às vezes eu consigo até mesmo afastar o ganho de capital. Então, Roberto, quais os cuidados que o consumidor deve ter antes de assinar qualquer tipo de contrato, seja de locação, seja de compra e venda, seja de incorporação, seja de permuta, o que realmente ele deve observar nesse contrato? Ele deve ter uma série de cautelas que eu acho que nem todo consumidor tem. Acho que, no caso específico dos contratos de compra e venda de imóveis, o ideal é ele procurar o cartório de registro imobiliário e pegar uma certidão, né? Uma certidão sobre, a respeito se tem algum ônus real, ou seja, alguma hipoteca, esse imóvel foi dado em garantia ou não, seria o primeiro passo. Segundo, é verificar, no caso de incorporação imobiliária, verificar se há o registro, né? Se ele tem o registro da incorporação imobiliária. Já seria o segundo passo importante. O terceiro passo é verificar exatamente a questão que aí nem todo mundo tem condições de aferir. Porque muitas vezes a pessoa pensa que aquele construtor ele é sólido, quando muitas vezes ele não é. A exemplo daquela construtora Encol, né? Que ela pegou mais de 30 mil famílias, né? As pessoas ficaram realmente numa situação complicada. Porque, na verdade, quando você compra um imóvel, né, na planta, como o nosso doutor André lembrou muito bem, né? O que ali você tem vamos supor, uma expectativa de que aquele imóvel vai ser concluído, né? Mas não há nenhuma garantia, até porque nós sabemos, em razão das diversas dificuldades que às vezes atravessa o mercado, muitas vezes a construtora, antes de concluir o imóvel, o empreendimento, vem a decretar uma falência, né? Então, na realidade, quando isso ocorre, você é mero credor, você é credor de uma massa falida, tá certo? Mas é importante essas cautelas, verificar se há a solidez, né, da parte de quem constrói e, sobretudo, verificar se o imóvel está devidamente registrado, se há o registro de incorporação imobiliária e aí aguardar realmente se a obra está sendo executada de acordo com o cronograma pré-definido por parte do construtor, verificar se existe cláusula no próprio contrato que estabelece penalidades para o construtor, acaso ele não entregue o imóvel construído no prazo pré-determinado. Então, essas cautelas normais são importantes. E, fechando esse tema, primeiro passo, aqui adquiriu o imóvel em incorporação imobiliária, fazer o registro. O registro do compromisso irretratável de compra e venda, porque ali o que há é apenas muitas vezes você compra em parcelas, raramente a pessoa compra à vista. Então você tem ali no parcelamento a pagar, mas o nosso Código Civil ele permite que a pessoa vá ao cartório de registro imobiliário e faça o registro daquele compromisso irretratável de compra e venda. Caso ele cumpra com a sua parte, pague todas as parcelas, ele vai ter, então, o chamado direito real de aquisição. O que é o direito real de aquisição? Ele vai ter, de forma forçada, compulsoriamente, garantido o direito à propriedade. Nós vamos ao último bloco de ofertas, agora da Zona Sul Imobiliária e da construtora TWS, que traz muitas novidades para vocês. Bom, pessoal, estamos agora dentro de um empreendimento popular que vai atingir uma grande parte da população de João Pessoa. O empreendimento Morumbi, ele tem uma estrutura muito interessante, são mais de 10 itens de lazer, está situado aqui no Geisel, um poucos metros do Campo dos Santos, próximo de toda a estrutura que todo mundo sabe que o Geisel tem. Na verdade, o que vai chamar a atenção dele é a entrada. Entrada a partir de R$1.000 e a parcela a partir de R$390. Ele tem um campo de futebol de areia, ele tem uma área de recreação muito grande. O apartamento é 2 quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha, banheiro. E a construtora é uma construtora muito conhecida aqui já em João Pessoa, que constrói muitas unidades, é a 3R Engenharia. É um empreendimento financiado pelo plano do governo Minha Casa Minha Vida. Inclusive, nesse empreendimento, se houver interesse da parte do cliente, o cliente pode, inclusive, até financiar os móveis que ele tiver colocado no imóvel
nesse tipo de financiamento. Então ele vai sair com o imóvel e vai sair com os móveis também do empreendimento. Tudo garantido pelo governo federal no plano do Minha Casa Minha Vida. Quanto ao condomínio, realmente o condomínio nesse tipo de edificação, ele é só apenas um valor simbólico do valor do condomínio, um valor pequeno, 30, 40 reais no máximo, é o valor do condomínio. E em relação ao acabamento, é um acabamento realmente de primeira, do jeito que a construtora procura fazer, realmente empreendimentos para realmente ficar na história, vamos dizer assim. A Zona Sul Imobiliária, ela funciona de domingo a domingo, todos os dias da semana, não fecha. No domingo até 1h da tarde. E você pode encontrar a Zona Sul Imobiliária no bairro de Manaíra, na beira-mar de Manaíra. Pode encontrar a Zona Sul Imobiliária no bairro do Bancários, na entrada do Bancários, depois do Carrefour. E pode encontrar no Gaiso, na principal do Gaiso, aqui próximo ao Campo Santos. A obra está dividida em 3 fases. A primeira fase vai ser agora no mês de dezembro, a entrega já agora em dezembro. A segunda fase durante o mês de julho e a terceira fase dezembro do ano que vem, no caso. É um empreendimento realmente muito interessante. Ele pode ser financiado, como eu falei, pela Caixa Econômica ou pelo Banco do Brasil. E vai estar em condições acessíveis para todo mundo que realmente vai pagar no aluguel. Realmente, que o cara hoje que vai pagar no aluguel, diante de uma situação dessa, realmente está pagando porque quer. Porque o que o governo federal está fazendo, está colocando, o que a Zona Sul Imobiliária está disponibilizando para todos, é uma coisa realmente de outro mundo. Residencial Montes Claros, como vocês dão por ver, certo? Um empreendimento voltado para o nascente, composto por 2 torres, toda a partir do primeiro andar com vista definitiva, certo? Você pode ver, o primeiro andar dele é equivalente ao 15º andar de Manaíra. Então, assim, ele está no topo da falésia, lhe beneficiando de uma vista maravilhosa. Eu acredito que é o único empreendimento hoje do conceito da linha Smart. A parte da estrutura com alvenaria diferenciada com blocos de concreto. Com isso, trabalhando a parte ecológica, que poucas construtoras hoje dentro de João Pessoa trabalham, e a TWS veio inovar com isso. A Caixa Econômica acaba de fechar um novo contrato com a TWS, onde você agora tem possibilidade de chegar até 25% do valor do sinal da chave para ser entregue, e as parcelas agora a partir de R$ 566. A localização do Montes Claros é excelente. Residencial Montes Claros, um edifício inteligente no Jardim Luna e com a qualidade da TWS Empreendimentos. Se você gostou, não deixe de ligar agora mesmo para os telefones dos corretores que estão de plantão ou das imobiliárias que realmente vai atender você e fechar o sonho da casa própria. Voltando aqui sobre contratos imobiliários, foi falado aqui pelo Dr. Roberto da época da Incol, que graças a Deus hoje mudou a legislação e tem desde 2004, a chamada patrimônio de afetação. Isso. É um regime jurídico, eu queria que você explicasse, que hoje traz segurança jurídica para os construtores e incorporadores que assim optam por ele. Até mesmo em razão dessa situação do nosso histórico de empresas que passaram por dificuldades, como é o caso da Incol, e terminaram quebrando, foi feito um instituto jurídico adicional, uma segurança jurídica adicional que existe para as incorporadoras, porque querem vender e aí vão agregar um valor aos seus produtos, e para o consumidor que está adquirindo a unidade, que é o patrimônio de afetação. O que funciona? Como é que funciona esse patrimônio de afetação? De forma muito simples, é um tipo de operação em que todos os custos e recursos que são utilizados para um determinado imóvel são empregados única e exclusivamente naquele imóvel. É como se aquele CNPJ daquele empreendimento estivesse vinculado a todos os recursos. Eu não posso pegar dinheiro de um empreendimento X e colocar aqui, ou tirar dinheiro desse aqui para concluir aquele outro empreendimento. Todos os recursos ficam guardados naquela aquele empreendimento específico ali. E dessa forma, fica muito mais fácil de gerenciar e saber o controle, realizar o controle de onde é que está sendo utilizados os recursos, de que forma eles estão sendo utilizados, e também para o construtor incorporador neste ponto, é muito importante porque ele traz um selo adicional de segurança para o seu empreendimento. O patrimônio de afetação nesse ponto vai trazer um benefício para os dois lados.
Tem uma pergunta aqui do Edgley que pergunta assim, doutor André, pode-se vender o imóvel sem o registro do memorial de incorporação? E se não puder, é um crime? Qual o crime que é isso? Isso é vedado expressamente pela legislação. Não se pode realizar a venda de unidades futuras, neste caso do Edgley estava adiantando, sem o registro prévio da incorporação perante o cartório de registro de imóveis competente. Tá? Então, é preciso primeiro o registro. Este registro tem que estar devidamente formalizado para aí sim eu poder comercializar as unidades futuras que vão ser feitas naquele determinado empreendimento. Não observância dessa determinação legal pode sujeitar, inclusive, aquela parte que realiza a venda, né, sujeita a penalidades, a multas e também a um crime contra a ordem, a ordem econômica e financeira. Ô, doutor Roberto, os contratos hoje tiveram várias modificações no Código Civil e a gente sabe que é muito importante isso. A gente vê muitos casos de abusos aí. Mas como o consumidor ele pode se precaver, por exemplo, e procurar as curadorias do consumidor e, mais importante, ele não assinar nada sem antes saber, evidentemente através de um advogado e dos PROCONs da curadoria, você como Ministério Público, o que aconselha antes de assinar mesmo o contrato? Rômulo, qualquer contrato, seja ele mesmo um contrato trabalhista, um contrato de compra e venda, algo desse sentido, sobretudo quando se trata de bens de valor, tem pessoas que têm um costume, têm um hábito, eu já soube, inclusive, um amigo meu falou, a gente faz aqui compra e venda de imóvel aqui no interior, num pedaço de papel de embrulhar pão. E o camarada cumpre, entrega o imóvel, aquela coisa toda. Então, há ainda essa questão muito, podemos dizer assim, superficial, né, de se resolver, de se celebrar os contratos. Mas o que é correto, o que é recomendável, é a pessoa procurar um especialista. Então, no caso do cidadão comum, mesmo no caso de um contrato desse Minha Casa Minha Vida, existe a Defensoria Pública, tanto a Defensoria Pública do Estado, e nesse caso do Minha Casa Minha Vida, existe a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União está lá para ouvir as pessoas. É interessante levar aquele contrato para que a pessoa possa exatamente examinar e dizer a essa pessoa se ela deve ou não assinar aquilo que foi colocado à sua frente. E não chegar a assinar muitas vezes sem lei. A recomendação que nós damos é essa, seja procurar um advogado conhecido, seja procurar a Defensoria Pública ou mesmo o Ministério Público. São instituições indispensáveis à administração da justiça, porque muitas vezes quando a pessoa vai atrás, já é tarde e o contrato já está celebrado. Doutor Roberto, eu quero lhe agradecer, dar uma pequena lembrança aqui do nosso patrocinador, a construtora Aliança. Eu que agradeço aí a construtora Aliança pela lembrança e agradeço a você pela lembrança em trazer aqui para que a gente possa conversar com o nosso telespectador a respeito de um assunto tão importante que é esse que você trouxe hoje aqui para o nosso telespectador. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto. Obrigado, doutor André. Também uma lembrança da construtora Aliança. Deixar você com suas considerações. Muito obrigado, mais uma vez, pela lembrança. Ao telespectador pela atenção. Na verdade, esse programa, a grande razão de ser é do próprio telespectador que está aqui. Então, parabéns pelo seu programa. Parabéns para o telespectador que tem um programa também dessa qualidade na cidade. Isso é extremamente importante para o nosso meio. É isso. Agradecer a presença do professor Roberto também, que é um prazer estar aqui com ele. E desejar a todos um bom dia. O programa Master Imóveis está chegando ao final. Lembrando que nosso programa é o maior shopping de negócios da TV paraibana. E dizendo sempre que o nosso líder aqui são vocês. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida. O Holandas Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda.
Já pensou em morar no melhor de Tambaú? Entre a Epitácio e a Rui Carneiro, Douro Tambaú Clube Residência. Um empreendimento exclusivo. Apartamentos com 117 e 141 metros quadrados. Sala para 2 ambientes, 3 ou 4 suítes, varanda gourmet e elevador privativo. Projetado com conceito de empreendimento inteligente. O prédio possui áreas de lazer e serviços completas. Com lava-jato e pet garden. Douro Tambaú. Inconfundível. Essa reverência é para você, com a tradição de uma grande marca. Vendas Execute. The changes in technology really starts to influence in architecture. The buildings will evolve. A Fibra Construtora se inspira na história e traz para você sua próxima evolução. Primeiro Smart Home da Paraíba com planta personalizada. Apartamentos de 70 e 90 metros quadrados a partir de 292 mil. Até 6 vagas na garagem. No Altiplano Nobre com a mais avançada tecnologia. Next, a sua próxima evolução. Vendas 3578-5101.